Olá pessoal, aqui a gente de novo com mais um vídeo aqui no podcast Café e Saúde. A gente tem o apoio do Dom Fisioterapia e Pilates, tá? Lugar muito bacana para você se exercitar, para você tratar da sua saúde física. Antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas, né? Deixe seu comentário, né? Se gostar desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Hoje eu trouxe aqui uma nutricionista, a Cristiane Helena, tá? Ela vai se apresentar melhor. Ela é nutricionista, é chefe de cozinha, tem uma página no Instagram muito bacana. Vou deixar o link para vocês seguirem ela, que vale muito a pena. E vou deixar ela se apresentar, que melhor a pessoa mesmo se apresentar. Obrigado, primeiramente, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço imensamente. Eu adorei o convite. Então, quem é a Cristiana? Fale um pouquinho pra gente. Eu sou Cristiane Helena, nutricionista. Eu me formei pela Uniso em 2019. Antes de fazer nutrição, eu me formei em gastronomia pela Embi Morumbi, que eu fiz em São Paulo, em 2010. 2010, uma vida atrás. Em 2010, durante esse período entre as duas formações, eu trabalhei como confeiteira e em diversos trabalhos diferentes nessa vida. E depois de me formar em nutrição, eu fiz alguns cursos sobre o comer intuitivo, sobre a nutrição comportamental. E é mais ou menos essa área que eu gosto de trabalhar, sobre a nutrição comportamental e o comer intuitivo. E uma nutrição mais gentil do que a nutrição mais velha guarda. A nutrição do general, né? Sim. Que a gente tinha. Pegando esse gancho seu, eu achei bárbaro, nutricionista e chefe de cozinha, tá junto ali, né? Sim, completamente. A gente sempre fala, isso eu aprendi na faculdade, que a gente tem nutrição na faculdade, que comer, né, se alimentar e nutrir são coisas distintas, na verdade. Então eu queria que a gente começasse nosso papo sobre isso, para as pessoas entenderem, porque as pessoas às vezes não entendem muito isso, né? Por isso que tem tanta gente, gente que come bem, mas não está nutrida, né? Sim, então sim. Tem essa diferença. Tem super essa diferença. Quando a gente fala nutrir, às vezes a gente fala mais só do nutriente, né? A gente pega as coisas que o nosso corpo precisa e a gente nutre ele. Aquele geral de comer bem nem sempre nutre a gente. Porque, às vezes, o comer bem naquele amplo espectro de algumas coisas que são mais básicas do dia a dia, assim, não tá tão completo assim. Por exemplo, às vezes a gente vai comer, coloca arroz, feijão, uma carne ali e uma folhinha de alface, uma rodelinha de tomate e, nossa, tô nutrido, comi uma saladona. Mas não é tão assim, né? Porque a gente saturou de uma coisa e não teve suficiente do outro. Mas também tem esse negócio de o comer, ele tem que ser junto com o nutrir. A gente tem que nutrir e a gente tem que comer também pelo paladar. Porque não adianta a gente nutrir só o corpo e não nutrir aquilo que a gente gosta, não nutrir a mente. Então, você ter uma dieta completamente de coisas que são extremamente saudáveis, super balanceado e você detesta, quanto tempo você realmente consegue ficar nessa dieta? Quanto tempo você consegue ficar nessa alimentação sem você, nossa, querer explodir ela? Então, isso aí mora uma problemática, né? Quando a gente falava de nutrição da velha guarda, as pessoas iam no nutricionista sofrer, né? Entre aspas. Porque aí você se privava daquilo que você gosta, né? Do que você tem prazer, que alimentar-se, né? Acho que lá o nosso antepassado, alimentar-se era uma questão de sobrevivência. Agora o ser humano moderno é um rito. Você ir, né? Aqui a gente está agora sentado comendo um queijinho, a gente está tomando um vinho, a gente está se alimentando, né? Num ato político. Num ato de partilhar, não só de nutrir de nutrientes. Então essa linha tênue aí que é a sua pegada, que eu achei legal, que a gente podia discutir um pouco mais sobre isso, né, as dietas. Vamos para a linha das dietas, as dietas malucas, ou as modinhas de internet,
Ai, sim. Como é que a nutricionista resolve isso? É complicado, né? A gente vem de uma cultura de dieta restritiva. Um outro tempo eu estava dando mais estudadas nessa linha do tempo de onde começaram as dietas tão restritivas e tal, e as dietas da moda. E eu comecei a notar o padrão na dieta do Dr. Atkins. Já ouviu falar da dieta do Dr. Atkins? Não. A dieta do Dr. Atkins foi a primeira que demonizou o carboidrato. Foi a primeira. Mas isso bem antes. É tipo década de final de 70, começo de 80. Tá. E daí foi assim que começou as dietas muito restritivas. Sempre teve dietas muito restritivas, mas não tão famosas igual a do Dr. Atkins, que virou uma coisa mundial. Daí a gente teve aquelas modas de grupos. Grupo é uma coisa ótima, eu faço grupos até, mas eram grupos de restrição, de você contar pontos, contar as calorias, você fazer exercícios para você poder comer mais. Tipo, eu não sei se eu posso falar o nome porque é uma marca. Ah, pode. Peso menor. Tipo, peso menor. E alguns grupos iguais esses. Aqui em Biúna tinha o peso menor. Eu lembro que a minha mãe fazia o peso menor. E daí, disso, nos anos 2000 também, as dietas da moda começaram a brotar cada vez mais. A dieta da USP, a dieta da sopa, a dieta do ovo, a dieta do presunto com biscoito. Todas essas são dietas diferentes. Nossa, teve até do presunto, eu não sabia. Sim. E daí a gente chega a nutricionista. Tanto a nutricionista velha guarda quanto a nutricionista de agora. Vai uma pessoa que fez essas dietas e teve aqueles resultados. Que você comendo só biscoito de água e sal, você realmente vai perder muito peso. Mas você não vai manter essa perda de peso e também você pode ficar doente. Você pode ficar doente. Você perde peso porque o seu corpo fala, nossa, eu estou em inanição. Então, e daí chega a nutricionista. E a gente tem que desconstruir essa ideia de que para você atingir essa perda de peso, você tem que fazer só essas restrições. E daí você pode voltar ao normal, como você comia antes, e vai estar tudo certo. Então, esse combate dessas restrições malucas é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito difícil, porque tirar do paciente, da cabeça dele, que ele comer mais normal, ele vai ter o mesmo resultado, só que em um pouquinho mais de tempo. Ele vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. E educar, né? Na verdade, é que eles precisam, né? Eu tenho colegas que emagreceram comendo de 3 em 3 horas, sem tirar nada do cardápio. Com nutricionistas que passaram, que é ótimas e tudo. Porque o corpo, eu vejo muito pela ótica fisiológica, né? Por causa da minha área. Então, quando fala assim pra mim, vai fazer uma dieta pobre em carboidrato, aí eu não consigo entender, porque o carboidrato é um combustível, né? Se você ficar muito tempo sem comer carboidrato, você não vai ter energia para fazer mais nada. Então, eu sempre vou pela lógica fisiológica. Eu falo, não, mas e outra, o corpo começa a tirar de outro lugar. A gente tem pessoas que têm perda muscular, porque o corpo já não tem mais carboidrato nem proteína, ele vai tirar do músculo. Então, eu sempre fico tentando... Então, os meus debates com nutricionistas mais extremistas sempre não dá bom, porque eu sempre vou pro lado fisiológico. Porque eu fico pensando, meu Deus, o negócio que tava na moda esse tempo atrás, até queria que você comentasse, que era do jejum intermitente. Daí, eu falava, mas não faz sentido fisiológico. Porque porque a gente aprende, né, na faculdade de fisiologia, que quanto mais tempo você demora para comer, mais o corpo entende que você vai demorar a comer de novo e resolve guardar o dobro. Porque o corpo é muito inteligente, né? Então ele fala, não, eu preciso resolver isso aqui, que senão ele vai matar a gente. Então não consigo entender. Além do que, o jejum intermitente faz o paciente, a pessoa que está fazendo o jejum intermitente, ficar num estresse metabólico que não é o estresse metabólico que você quer. Tem as pessoas que querem um estresse metabólico para ganho de massa muscular,
Mas não é esse do jejum, não é esse do cortisol que vai ser liberado no corpo. Não é esse o estresse metabólico. O estresse metabólico que eles querem é o estresse do músculo, né? Não esse do acúmulo de cortisol, de você estar em inanição, de o acúmulo de ácido lático no músculo porque você não está comendo direito, não está dando combustível, igual você falou, pro seu corpo. Não, o jejum intermitente ainda, né? Porque não passou esse E de onde veio? Você sabe de onde veio? Eu não sei de onde veio, viu? Eu não sei te dizer. Mas além de tudo isso, é um passinho para um transtorno alimentar. Eu pensava nisso também, eu sempre quis perguntar. É um passinho para um transtorno alimentar. Você comemora o quanto tempo você ficou sem comer. O quão péssimo isso é pro seu cérebro entender que você tá feliz de você tá mais fraco. E o pior é que isso aí é multiplicado pela internet, assim, não é nem por profissionais, né? Na maioria das vezes. São pessoas que multiplicam como se fosse... Porque, creio eu, né? Eu tô falando aqui como leigo no assunto, que não tem uma receita de bolo, né? O que funciona pra mim não vai funcionar pra você, porque os corpos são diferentes em si. Né? O corpo humano é igual, lógico, né? Mas nós temos algumas características que nos diferem dos demais. Então não tem uma receita de bolo para você resolver o seu problema, seja de emagrecer ou de engordar. E o problema do jejum intermitente ser transmitido por pessoas não profissionais é o mesmo das dietas da moda. Porque a mesma pessoa que a gente tem que convencer e reeducar a dieta da moda, que ela não pode comer só biscoito de água e sal, também é a pessoa que a gente tem que falar, olha, você não pode ficar tantas horas sem comer, não pode ficar 7 dias sem comer, porque a blogueira falou, né? Biscoito de arroz, biscoito de arroz, né? Sim, porque a blogueira falou. O corpo dela, talvez, assim, ela esteja mostrando uma coisa, mas ela não tá mostrando a azia que ela sente. Ela não tá mostrando a dor que ela sente. E para ela tá ótimo. Ela tá ganhando seguidores, ela tá ganhando um engajamento. Mas e para você que talvez não tenha o corpo dela, a saúde dela e não tenha todo o resto da manutenção que ela tem? Não é a mesma coisa. Você influenciar alguém para a saúde que você não conhece é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Que eu acho que eu, honestamente, no meu papel de funcionária da saúde como você, eu acho que devia ser uma coisa regulamentada. Também acho. Porque a gente vê as... Posso falar nome de blogueira famosa? Se elas podem, qualquer coisa elas processam, mas já era. As Mayra Card da vida. E daí elas falam, você não pode comer pão. E, assim, um monte de gente deixa de comer pão. Um monte de gente deixa de comer pão e começa a fazer o jejum intermitente. O pão é um vilão, né, incompreendido. Na verdade, que não é tanto um vilão assim. Ele não é vilão. É igual você falar que uma mesa é um vilão. Porque você bateu o dedinho nela. É mais ou menos isso. É igual você falar que a mesa é o vilão porque você bateu o dedinho nela. Se você comer só pão na sua vida, é claro que o pão vai te engordar porque você tá comendo só o pão. Se você comer só chocolate na sua vida, o chocolate vai te engordar. Mas se você tiver a moderação de você colocar pão, legumes, fontes de proteína, leguminosas, água, muita água na sua vida, você comer um pão durante o dia, nem se for, tipo, durante uma semana você comer 2, 3 vezes o pão não é o vilão na sua vida. Que tem pessoas que comem 7 pães, né? De manhã cedo. Mas daí não é o vilão também o pão, é você que fez a escolha do pão 7 vezes no dia. Então, assim, aonde que, né, até eu quero chegar, que é o que a gente até se repete, é que as pessoas tinham que procurar menos influencer e mais a nutricionista. Qualquer nutricionista que é da sua escolha. Né? Seria isso, na verdade, o correto. Sim, seria isso correto. É igual,
para todas as outras áreas, né? O nutricionista ele vai saber te guiar direito como se alimentar, particularmente para o seu corpo, para a sua saúde, para o seu objetivo, seja ele qual for. Seja ele estético, seja ele perda de peso, seja ele ganho de peso, seja ele fertilidade, troca de hábito alimentar, igual outros profissionais da saúde. Você não vai procurar a blogueira para fazer uma extração do dente também. Ou então para fazer, sei lá, ou para fazer um tratamento psicológico. Não faz sentido do mesmo jeito que não faz sentido você procurar a blogueira para fazer alguma coisa da nutricionista. É que, na verdade, as redes sociais, né, as redes sociais e tecnologia, no modo geral, ajudaram a gente a aproximar muito o conhecimento, mas também trouxeram à tona pessoas que não estudaram para tal, falando, porque eu vejo umas bobeiras, às vezes umas besteiras no Instagram, que eu fico indignado, entendeu? Das todas as áreas possíveis, áreas de educação física, área médica, área de nutrição principalmente, nutrição e educação física acho que são os mais, né? Psicologia também, os coach da vida que querem, e às vezes a pessoa tá à beira de uma depressão, entendeu? E ele não vai ter o preparo, às vezes o próprio psicólogo teve que se preparar com mais cursos, não só a faculdade, para poder atender aquele tipo específico de problema, né? Às vezes ele não consegue resolver, ele precisa passar com um psiquiatra, precisa entrar com algum tipo de droga que não é tão saudável assim, mas às vezes é necessário naquele momento. Sim. E aí a saudável pessoa... não necessariamente tipo, você tá livre de tudo que é externo, né? É o que faz você se sentir melhor, né? Se for um remédio psiquiátrico que vai te deixar saudável, que seja. Exatamente. Né? E aí as pessoas passam a tal da fake news, né? Que se espalha e atrapalhou muito nossa vida como profissional. E acho que atrapalha a de vocês também quando vocês recebem o paciente lá no consultório, né? Que bom esse vinho. Sim. Sim. Bom mesmo. A fake news é muito bom. Perdão. A fake news atrapalhou a vida da gente imensamente, né? Não tem nem como mensurar. Não tem nem como a gente mensurar alguma hora que isso vá ter uma queda, né? Porque desde que começaram as fake news, as propagandas enganosas, tá numa trajetória de crescente, de cada vez mais você ter que brigar com todas essas informações que são erradas para você ter um pequeno espaço para colocar ali uma informação que é correta, uma informação que realmente vai ajudar alguém, né? E a briga desse espaço é muito difícil. É muito difícil. Aí você recebe, hoje, quando você recebe um paciente lá, uma cliente, né, que seja, você procura entender primeiro o que ela come. Seria assim, vamos supor, se eu fosse passar com uma consulta. Primeiro eu procuro entender o que trouxe ela pra mim. Eu pergunto, por que você tá querendo procurar um nutricionista? Daí a pessoa me fala, YXG. Vamos falar... Deixa eu pegar alguma coisa diferente. Estou gestante. E daí a gente começa a conversar sobre como que é a sua vida, como que era a sua vida antes de você estar gestante. Eu procuro entender primeiro o contexto social da pessoa. Porque isso me deixa mais fácil para eu entender como que ela come e como que eu vou me adequar àquilo que eu vou ter que montar para ela. Tipo, se ela trabalha, quantas horas ela trabalha, qual é o tipo de rotina que ela tem. Porque tudo isso tem que estar integrado. Não adianta eu colocar para uma pessoa que trabalha num turno de 12 horas e tem um almoço durante o turno e uma pausa de café de 5 minutos durante essas 12 horas, essas duas pausas só, para ela comer de 3 em 3 horas. Porque ela não vai ter esse tempo. Então eu tenho que me adequar. Ela vai ter que comer de 4 em 4. 4 em 4? Eu fiz essa conta certo? Eu acho que é. Eu tenho 2 pausas quando eu tô de plantão. 3 pausas. O almoço e 2 do café.
Então não daria 3 horas também. Então, não tem como eu colocar isso. E também eu tenho que pensar, se essa pessoa trabalha no hospital, por exemplo, ela vai ter onde deixar o lanchinho dela? Se eu colocar pra ela comer um iogurte, ela vai deixar o iogurte dela no armário dela, a hora que ela for comer, o iogurte vai estar horroroso. É. Então, entender o contexto social da pessoa antes de você procurar o que ela come, o que ela não come. E isso é muito importante. O que ela come, o que ela não come é muito importante. Mas facilita. Facilita para você entender o contexto, como que ela... Por que ela come aquilo que ela come também. Muitas vezes, as pessoas falam, durante a tarde eu comi um clube social. Que a gente sabe que não é uma coisa muito legal, assim, né? Um clube social. Ele não é tão legal assim. É vendido como se fosse, né? Mas... nossa, o marketing dele é como se ele fosse a coisa mais saudável desde alface. E daí você entende o contexto dela, que talvez ela trabalhe na rua o dia inteiro e ela não tenha onde carregar alguma coisa para comer, ela não tem onde pausar para comer. Então, eu tenho que substituir esse clube social por alguma coisa que seja tão fácil dela comer... Que não estrague. Que não estrague. Sim. E que também não deixe ela miseravelmente infeliz. Porque nesses últimos anos também teve o excesso de suplementação, né? Sim, eu acho que é uma grande crescente, na verdade, né? Suplementação. O excesso da suplementação. Eu não sou contra a suplementação, mas eu não sou a favor dela quando ela não é realmente pertinente. Então, nesse mundo louco que a gente vive, o pessoal começou a suplementar nesses tempos que eles precisam de ser muito rápido, desnecessariamente. Substituir, na verdade, a refeição, Sim, né? Pelo suplemento. Sim. Em vez de comer comida, tomava cápsula de X. Ou então, tomava shake de X. E isso não saciava, isso também não nutria. E a propaganda fala isso, né? Tem propaganda de... Eu não vou lembrar nomes agora. Também não vou falar pra não dar... Pra não dar palco. A gente não dá palco pra esse tipo de marca. Eu vi esses dias um marketing de um suplemento que quando eu vi, bati o olho a primeira vez, parecia... Eu acho que você já viu. A hora que eu falar, você vai saber qual é. Parecia um vidro de shampoo de creme. Assim, quando eu passei pelo Instagram. Aí, como eu vi umas 3 vezes, eu resolvi ler. Né? Ele realmente parece um vidro. Depois eu te mando no direct lá pra você ver. Parece um vidro daqueles creme da Natura que dá vontade de comer. Sim. Sabe? É igualzinho. Aí eu fui ver, né? Direito, e na verdade não. Era um suplemento e a propaganda dizia que se sua vida é muito corrida... Ele induz você a substituir uma refeição, por exemplo, do dia por aquele shake que vem engarrafado. Ele já vem numa garrafa. Ele já vem em estado líquido. Não é um pó, como alguns que são um pó que você reconstitui no leite, na água. Não, ele já vem em estado líquido. É tipo uma bebida já. Tipo uma bebida, é como se fosse uma bebida láctea, por exemplo. Mas o que me chamou a atenção é que ele induz a pessoa a substituir uma das refeições por aquele shake. E eu achei uma problemática muito grande. Porque nós vamos chegar nesse assunto, nós estamos tentando fugir do industrial, né? As linhas hoje eu adoro essa ideia, não sigo, confesso, mas eu gosto dessa ideia. E eu percebi, eu sigo muitos nutricionistas lá no Instagram, percebi que os nutricionistas mais novos estão indo por essa linha mais que a gente está debatendo aqui, né? A gente tem uma leva de nutricionista da velha guarda que é restritivo, demais, né? Sim. Tem a leva de nutricionista clínico que tem que ser, que a gente está falando de doenças patologias que precisam ser, né, realmente muito bem observadas. E tem os nutricionistas mais hippies, né, que vão para uma linha perigosa, e tem os nutricionistas que pensam num todo, como a gente está conversando agora. Então, assim, eu fiz uma puta de uma volta. Nessa linha dos shakes, né, dos suplementos, e você, seguindo a sua raciocínio, você conversa com a pessoa, o que ela precisa, o que ela não precisa. Então, como que se substitui? Porque a barrinha de cereal também não é uma ideia legal. Dê um exemplo, vamos supor que essa pessoa que você atendeu, que tem pouco tempo, e não tem muito lugar de guardar, o que você poderia trocar pelo clube social, pela barra de cereal? Ou pelo shake? Eu vou te dar 3 opções. Uma que é meio radical e as outras 2 nem são tanto assim. Uma banana.
A banana vem na própria embalagem dela É. e dá pra você colocar na sua mochilinha. Daí dá pra você trocar pelo clube social. Ele é menos calórico do que o clube social, dependendo do tamanho da banana, né? Às vezes uma banana vem assim. Mas vai te saciar. Tem muitas vitaminas. Não vai ter glutamato monossódico. Não vai ter aditivos alimentares. Não vai ter uma quantidade absurda de sódio que tem no clube social. Não vai ter gordura vegetal hidrogenada que tem no clube social. Já é uma opção assim, ó. Mas é radical, porque às vezes as pessoas acham que uma banana não é fácil de levar. Às vezes ela fica meio pretinha, né? Então não é tão fácil. A gente pode trocar por nuts. Castanhas, amendoim, uma versão super barata de uma oleaginosa. Ou, se for uma pessoa que gosta de um docinho, umas frutas secas. Ai, fruta seca eu não gosto. Eu amo uma fruta Mas seca. a banana e as castanhas eu levaria. Então, A banana, dependendo da banana, não seria muito legal. As castanhas seria o que eu escolheria, né? Mas a gente tem um problema com fruta, né? Eu, por exemplo, não como fruta no estado in natura quase nunca. Mas em sucos, né? Que eu aboli o suco de pó há muitos anos na minha vida. Primeiro porque me fazia mal, descobri isso depois. E aboli porque não tinha, e daí aboli. Então, assim, eu tomo muito suco de fruta hoje. Fruta feito com a fruta mesmo. Mas a fruta em si eu quase não consumo. E a gente tem um problema com o processamento, né? Da fruta, não tem? Ou isso é mito? tem problemas com o processamento da fruta, mas depende do processamento. Fazer um suco, por exemplo, seria mais saudável se eu comesse o abacaxi in natura do que eu fizesse um suco, não seria? Com certeza. Né? Sim, ele é. Mas tem assim. Tem aquela abertura. Eu sou uma nutricionista meio deturpada, eu falo. Porque, assim, se você não gosta da fruta por causa da textura, eu prefiro que você tome o suco e você tenha parcialmente aquelas vitaminas, aquela fibra, desde que você não coe o suco. E aquela fibra, do que você deixar de tomar, do que você deixar de comer. E você limitar ainda mais seu paladar. Entende? Limitar com o tempo, às vezes, com o hábito e com o nosso amadurecimento mesmo, às vezes o nosso paladar vai maturando e a gente consegue ampliar ele mais. Então, eu prefiro que tenha esse mínimo processamento do que riscar aquilo da sua vida. Você sabe que eu vi um post de um nutricionista, óbvio que eu não vou expor aqui, eu nem conheço, também não sigo, mas se você passa naquele Reels lá, como é que chama, do Instagram, você vê um monte de coisa. E assim, eu não sei nem se ele apagou depois disso, porque gerou muita polêmica, entrou outros nutricionistas na conversa, eu também acabei comentando, depois eu me arrependi, depois eu vi que não dava pra apagar o comentário, enfim, um inferno. Não dá pra apagar comentário no Instagram? Do Reels, não. E eu não sabia. Eu também não, descobri nessa situação. Mas, já enfim, não vou entrar em nenhuma polêmica no Reels. eu entrei, mas assim, não teve jeito, todo mundo entrou. Por quê? Era um nutricionista, nem vou lembrar o nome dele, nem que eu quisesse citar o nome dele. Era um nutricionista, pelo que eu entendi, que eu não fui pesquisar muito sobre a vida dele, porque eu fiquei com raiva do que ele ensinava ali de esporte, né? Então, trabalha com ganho de massa, né? Que tem as divisões da nutrição. Você faz a faculdade, depois você vai escolher se quer trabalhar com idoso, com criança, com adulto, com gestante, com estética, com esporte, enfim, por aí vai. Clínico, né? Que é hospitalar. Então, ele falava que era mais saudável para o ganho, a gente tá falando de ganho de massa, o refrigerante light, tô falando sério, do que porque uma pessoa perguntou sobre o suco, a diferença suco de, não sei se era abacaxi, eu não lembro o suco, era um suco específico de uma fruta específica. Quando ele fala em refrigerante num post que ele tá falando também de suco, as pessoas caíram matando em cima, alguns nutricionistas inclusive, e eu também achei um absurdo. Eu nem era nutricionista, estava no meio do povo lá. Depois eu quis apagar, porque eu falei que eu sou o único não nutricionista dando pitaco no negócio do cara. Mas é que me deu muita raiva. Não que eu não beba refrigerante. Eu tomo um refrigerantezinho. Até eu brinco que o veneno da Coca-Cola, né, a gente sabe que não presta, mas desce, que é uma maravilha.
Mas assim, não tem sentido um profissional da saúde usar as redes sociais e induzir as pessoas. Tudo bem, ele quis se justificar depois no post abaixo, dizendo que estava falando especificamente de ganho calórico, né, no caso. Mas mesmo assim não faz sentido, por causa das porcarias que o refrigerante tem. Se ele falasse que para ganhar, posso estar falando besteira, você me corrige, para ganhar massa, mais caloria, para poder gastar na academia, eu podia comer mais coisas doces do que uma pessoa que quer perder, até aí ok, penso eu. Mas o refrigerante, o problema do refrigerante não é só o açúcar em si. Não, né? Não é, nem um pouco. O problema do refrigerante, o açúcar acho que é o menor dos problemas no refrigerante. Não é o menor dos problemas, mas assim, não é nem de longe o único. Eu e refrigerante, a gente tem um histórico de ódio. E a gente tem, daí só pra complementar, daí você vai na sua linha de raciocínio. A gente tem, além de tudo no refrigerante, toda a problemática de sódio e de açúcar, corante, gás, não sei o quê, né? E a gente tem a problemática de pessoas que não podem, por causa de problema renal, hipertensão, diabetes. E se eu não me engano, diabetes, alergias a compostos que eles não colocam por causa que são contribuintes tecnológicos pro refrigerante que não aparecem dentro da tabela nutricional. O refrigerante... E tem o problema maior que diz que o diet é pior, né? Sim, sempre. Então fala aí pra nós do refrigerante e dessa... Eu vou voltar no suco aqui. No suco. O suco, ele tem algumas problemáticas. Quando a gente fala de uma pessoa que só toma suco, às vezes o suco, quando ele é muito coado, quando ele não tem fibra, ele não tem a mesma propriedade da fruta. Porque ele vai ser um pouco de caloria vazia. Você vai estar ali tomando só o carboidratinho dele, às vezes. Principalmente se ele fica lá sentado durante muito tempo, luz bate, vitamina vai embora. Não vai 100% embora? Não vai 100% embora. Mas, tipo, o suco tem as suas problemáticas. Ele é mais saudável do que o refrigerante? Ele é mais saudável do que o refrigerante. Sempre, sempre. Às vezes ele é mais calórico do que o refrigerante? Às vezes ele é mais calórico. A polêmica era sobre isso, sobre que o suco era mais calórico. Era isso que eu falei e não cheguei no ponto. Mas assim, quando você vai falar para uma pessoa, tome refrigerante, não tome suco, você também tá falando para ela, tome todas as substâncias antinutricionais que tem dentro do refrigerante, não tome alguma coisa que... tem 10 calorias a mais do que você deveria. O refrigerante, a Coca-Cola em si, tem várias substâncias antinutricionais que causam, depois de longa exposição, gastrite, causam a má absorção do cálcio. Tem estudos que falam que ela causa o começo da osteopenia. Então, assim, você ser um profissional da saúde e falar que toma refrigerante melhor do que suco, mesmo que seja só na questão calórica, você tá falando que as substâncias antinutricionais que tem no refrigerante são melhores do que você comer um pouquinho mais de caloria. E a conta não bate. A conta não bate. Porque a polêmica era sobre contagem de calorias. Eu lembrei agora que ele queria justificar que o suco continha mais calorias, tecnicamente, por causa disso que você está falando, que vira uma caloria vazia, coisa e tal, do que o próprio refrigerante. Mas não tem sentido nenhum. Porque a gente está falando de uma coisa industrializada. Até eu vou chegar nesse ponto ainda. Daí, quando a gente fala que eu falei das várias facetas da nutrição, né? Tem caroço. Escolhi comer isso e me arrependi depois. Depois você corta isso, por favor. Onde eu posso deixar? Deixa aqui, ó, no cantinho. Deixa aqui atrás pra ninguém ver. Ninguém viu. Não vou comer mais azeitona. Ela é uma delícia, mas difícil depois. Mas é que depois que eu peguei, que eu vi que eu tinha cometido esse erro grave não tem problema. Do caroço. Mas enfim, nutrição não é muito meu forte, você viu, né? Não é nem nutrição, é só porque mas eu podia ter não escolhido queria ficar melhor. Feia no negócio com o caroço. Perdão.
Não, mas tudo bem, tranquilo. Mas vamos lá, até perdi o que eu tava falando. Do calórico. Do calórico. Da contagem calórica. Da contagem calórica. Daí a gente tem lá a nutrição, né, vamos falar primeiro dessa nutrição de perda de peso, né? Depois a gente vai chegar na parte que é o meu problema. A perda de peso, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas, até eu vou falar uma coisa meio que polêmica, daí se você não quiser a gente corta também, não tem problema. A maioria das pessoas procura nutricionista, eu acho que a maioria, tá? Posso estar enganado. Para perder peso, né? Que são acima do peso. E nós temos um pouco de romantização com a obesidade hoje em dia, né? Porque as pessoas falam, gordofobia, não sei o que, é um assunto meio polêmico. Eu acho que não tem problema estar acima do peso se você tá ok com a sua saúde. E isso eu, né, esteticamente, acho que não tem nada a ver, né? Você precisa ser gordinha. Mas a obesidade já é uma outra temática. Mas creio que a maioria vai para perder o peso. E o problema é esse, não conseguir manter a dieta, né, que a nutricionista passou para perder por conta da caloria. A gente falou já no começo do vídeo que você não pode ficar sem a caloria porque você precisa sobreviver, você precisa se movimentar, seu cérebro precisa de caloria. Mas algumas pessoas, acho que por genética, até mesmo cortando, ainda tem dificuldade em perder o peso. Aí, explica assim rapidamente para nós aonde que a nutricionista tem que chegar para poder ajudar essas pessoas. Então, nesse estudo de entender o contexto da pessoa, para a gente ter esse déficit calórico para ter a perda de peso, nem sempre o déficit é a única coisa que você precisa. Porque, dependendo da pessoa, ela tem um hipotireoidismo, ela tem algumas comorbidades que dificultam a perda de peso. Só o déficit calórico não é suficiente. A gente precisa de conduta X, Y, Z e mudar essas condutas durante esse tempo para a gente conseguir que o organismo dela reaja de uma maneira diferente. É por isso que é imperativo esse negócio de uma coisa não serve para o outro. Uma coisa que serve para você não serve para ele. Se você tem doença X e você não consegue perder peso, talvez ele consiga perder peso de uma maneira mais fácil. Então, essas condutas, essa investigação que a gente faz durante a nossa consulta é muito importante. É muito importante. É o que realmente faz você atingir o seu objetivo. Se o objetivo é a perda de peso, essas condutas são o responsável disso, não só o déficit calórico. Até porque, às vezes, a pessoa tem, quando eu falei, né, questão de estética e de polêmica que a gente tem hoje com a obesidade, tem pessoas que são gordinhas, mas estão com a saúde super ok. Sim. Colesterol, triglicérides, que é isso que tem muita militância hoje na internet, quase, a pessoa foi gordofóbica, porque falou que a pessoa estava acima do peso. Se ela está acima do peso, mas está com tudo ok, de saúde, está feliz com o corpo que ela tem, eu não vejo problema nenhum, até porque o mundo não é um padrão exato igual. Mas às vezes a gente que é da saúde sabe que tem problemas graves de colesterol, triglicérides, coração, né, problemas cardíacos graves, diabetes. Que às vezes nem são só para pessoas obesas. Não só para pessoas obesas. Tem pessoas que a gente chama que é falso magro. A pessoa é magrinha e tem problemas horrorosos. Ferrado por dentro. Colesterol. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a levar as coisas na ótica de que procuramos a nutricionista para reorganizar a nossa saúde, a gente ser saudável acima de tudo, para deixar a estética um pouco meio de segundo plano. Sim, né? A nutrição ficou muito... Antes a nutrição era muito uma coisa biomédica. Você só ia para nutricionista se você estava morrendo de diabetes, de hipertensão, de uma doença hepática que você precisava restringir tudo. Depois a nutricionista ficou só para estética. Ela é só pra deixar você magrinho, deixar você esbelto, ou musculoso. Ou musculoso. Mas a nutricionista, ela não tá nessas duas caixinhas só. A nutricionista serve pra manter o seu dia a dia. Pra você ter uma vida melhor. Pra alguma hora você não precisar da nutricionista. Eu falo pra todos os meus pacientes. A gente passa na primeira consulta e eu falo... O nosso objetivo é que você não precise mais de mim depois. Eu não quero que ninguém fique dependente de mim pro resto da vida. Eu não quero. Eu quero que eles aprendam a comer
Se atingiram o objetivo, se querem continuar, a gente continua para manutenção, mas que alguma hora eles se sintam confiantes o suficiente. Eu consigo manter isso que eu queria, eu consigo manter a minha vida, e a gente se vê, sei lá, uma vez a cada ano, pra gente ter essa manutenção da vida, da alimentação, pra ver se tá tudo certo. Mas, assim, essa dependência, tanto da estética quanto da clínica, não é só o que a nutricionista serve. Não é as únicas instâncias que ela serve, que ela vive. É que é o mais vendido, né? Sim. As pessoas ficam ligadas a isso. Agora, outra coisa que as pessoas sabem, né? Quem vive sabe, que até a gente comentou antes de entrar no ar, é que a maioria das pessoas não sabem a dificuldade que as pessoas têm de ganhar peso. Sim. Né? Como a maioria das pessoas o problema maior é perder, né? A gente tem uma taxa grande de obesidade, principalmente na América do Sul e do Norte e tal. Mas assim, ganhar peso é muito difícil, principalmente para os meninos, eu vejo isso. Não posso dizer que seja um dado errado também da minha parte, mas parece que os meninos têm mais essa dificuldade do que as meninas. Acho que até por questões hormonais. Eu tive muito esse problema. Eu tinha 57 quilos até 2020. Se eu comesse uma semana inteira de lanche, de segunda a sexta, eu continuava com os mesmos 57. Então as pessoas que eram gordinhas tinham um ódio mortal de mim, né? Que elas passavam na frente da lanchonete, sentiam o cheiro do bacon, já estavam gordas. Né? E ela falava, meu Deus, e assim... E quando eu falava que eu tinha dificuldade, as pessoas não acreditavam, e realmente era uma dificuldade. Eu fui até nutricionistas na época que não ajudaram, porque eu acho que a ótica à vista era de uma ótica diferente. Então, uma delas passou para mim uma dieta hipercalórica que eu não consegui seguir, porque eu não conseguia comer aquela quantidade de coisas. Talvez meu estômago fosse menor, não sei. Aí uma outra passou um monte de suplemento, que eu também tentei seguir, mas aquilo me fazia mal, porque aquele suplemento me dava azia, não era saboroso. E eu cheguei até... Também, suplemento é uma dificuldade. Horrível, acho aquilo horrível, né? Eu cheguei até a usar um negócio que a Pastoral da Criança faz com criança subnutrida, que é maravilhoso. A ração humana. Eu usei, menina do céu, aquilo, pra mim não resolveu nada. E o pessoal que eu conheço da Pastoral, que fazem um trabalho maravilhoso, eles tiram a criança da desnutrição com aquele negócio, aquela ração humana. Chamava multimistura na minha época. Sim. Pra mim não resolveu coisa nenhuma. Então, assim, explique assim brevemente o porquê algumas pessoas têm essa problemática do ganho. Então, tem isso também. Tem o estigma também de quem tem problema de ganhar peso não procurar nutricionista. A maioria acho que não procura, Não, né? não procura. Mas a dificuldade de ganho de peso, às vezes, ela vem por diversas razões, né? Às vezes tem uma hernia esofágica e isso dificulta a pessoa de comer. E daí, quando ela come, ela não consegue que ele seja digerido direito e daí ela perde muito peso. Ou então, o metabolismo muito, muito, muito acelerado, que eu acho que deve ser o seu caso. Acho que era, né? Porque agora eu tô com 70. Tem a idade também. A idade... Adolescentes, muitos hormônios. E daí o estirão vem e as calorias ali não ficam. E tem também sempre a falta de exercício físico, né? Que isso já não é minha alçada. Mas o estímulo do músculo de crescer na época da adolescência, a falta desse estímulo faz também com que os músculos não cresçam tanto e você fica com uma complexão um pouco menor. Daí a dificuldade de ganho de peso, ela vem por todas essas diferentes maneiras e a gente tem que trabalhar bem isso para evitar que caia esse hábito de comer muitas porcarias, igual você falou que tava todo dia lá no carrinho de lanche. Porque as pessoas sempre acham que essa é a solução. Eu vou comer todas as porcarias do mundo, que não necessariamente são porcarias, mas todas as coisas que todo mundo fala que engorda pra caramba no mundo, para eu tentar recuperar isso. Só que o que a gente tem que fazer é um trabalho de aumento de caloria das maneiras certas.
aumentar a quantidade de refeições durante o dia. E não só aumentar a quantidade de refeições, mas aumentar a densidade calórica nessas refeições. Em vez de você, no lanchinho da tarde, comer uma barrinha de cereal, que não é legal, mas uma barrinha de cereal, você comer uma barrinha de cereal, uma banana e umas castanhas. Porque daí você vai ter a mesma saciedade que você ia ter lá. Provavelmente não vai pesar no seu estômago também, porque não é tanta coisa assim. E a densidade calórica é uma caloria de boa qualidade, são gorduras de boa qualidade, com adição de proteína, por causa que você tem as oleaginosas ali que vão estar com proteína. E a fibra que vai te manter saciado, vai ajudar na sua microbiota, vai ajudar no seu intestino. E tudo isso ajuda no ganho de peso. E no ganho de massa muscular também. Então, o estudo para a gente fazer uma pessoa ganhar peso também vai de pessoa para pessoa, mas justamente para a gente evitar desse hábito de cair para todas as besteiras do mundo, tentar ganhar peso. E daí não vai ganhar peso, vai ganhar peso, vai ganhar massa gorda. E daí não vai ter a manutenção da massa gorda também. Porque se não fazer vai exercício... perder rápido. E não vai ser qualidade de peso. Não vai ser qualidade de peso, por causa que você vai ganhar nos lugares errados. O seu corpo talvez não tenha a compleição, os músculos, a força para suportar isso. Então, talvez você ganhe de uma maneira que vai ser prejudicial para você. Às vezes vai acabar indo tudo pro abdômen, né? Sim. Que é onde que é uma gordura ruim. Pro abdômen tá ótimo. Se não for pras veias, não for pra lugar pior. Não, mas fica ruim do mesmo jeito. Você fica um magro, barrigudo. Sim. Né? Sim. Que pode acontecer, porque o abdômen gosta muito de acumular gordura, né? Eles adoram ficar acumulando gordura. Mas eu acho assim que as pessoas tinham que rever os conceitos e procurar mais os profissionais, né? Sim. Hoje tem tanto profissional, tá tão mais acessível, né? Porque às vezes as pessoas mas eu não tenho dinheiro, mas tá muito acessível. Tem muitos profissionais que são mais em conta, tem programas que tem desconto. Sim, tem agora diversos programas, né? Que a gente se cadastra e ganha super descontos para passar por vários profissionais. Então eu acho muito legal. Daí para ir para um último tópico que eu quero que você fale, que aí é a sua cara, que tem a ver com nutrição, é a parte da chefe de cozinha. Que você cozinha, tudo, que eu acho isso maravilhoso. Aí uma coisa que a gente comentou antes que eu queria falar no ar, que a gente eu prego isso, não faço. Eu tô daquele negócio, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Porque eu ainda não consegui chegar nesse patamar, porque eu moro sozinho. Eu tenho várias dicas. Mas, eu vou querer ouvir todas depois, porque... Mas, assim, a gente falou muito sobre o quê? Sobre dieta orgânica, né? Comida de verdade, né? Às vezes, quando você fala comida de verdade, as pessoas vão para o lado daquela comida eu vou citar o nome dela aqui, que não tem problema nenhum, da Bela Gil, por exemplo. Mas não é. Quando eu falo comida de verdade, é comida fresca, comida feita. Tudo bem você comer um bacon, mas você fez aquilo naquele momento, não comprou industrializado, pronto, né? Tudo bem você, né, na sexta-feira, eu queria comer um lanche, mas em vez de você comprar um lanche do McDonald's, né? Você pegar e comprar uns ingredientes no supermercado frescos e fazer um lanche na sua casa, com carne fresca, ou se você é vegetariano, do jeito que você achar que deve fazer. Então, eu queria chegar nesse ponto, né? A Cristiana Helena, militante da comida de verdade. Da comida de verdade. Então, antes de eu ser nutricionista, chefe de cozinha, né? Na época que eu comecei a estudar gastronomia, a gente estava no outbreak do movimento slow food, que é o contrário do movimento fast food, que era você parar a sua comida, parar o seu tempo e apreciar a sua comida. E a comida de verdade é isso que a gente fala, é você parar e apreciar a sua comida. Seja eu que fiz pra você, você que fez pra mim, a gente fez junto, ou então uma comida que você compra de algum lugar, mas que você saiba que seja um lugar legal, um lugar bom, um lugar que vai dar uma comida da hora pra você. Mas voltando pra comida de casa.
quando a gente fala de comer a comida de verdade, a gente fala mais da comida que a gente faz e se organizar para comer e tal, para evitar cair nos fast foods da vida. E muito disso vem do movimento de agricultura familiar e orgânica, que eu sou super a favor da agricultura orgânica. Aqui em Ibiúna a gente tinha, agora eu não tô tão conhecedora disso, mas a gente tem diversas agriculturas familiares orgânicas que são daqui de Ibiúna. E daí você conhecer de onde você vem aquele seu alimento, que ele foi feito de uma maneira legal, que ele não é de uma maneira agressiva, tanto para o meio ambiente quanto pro produtor. Que ele não vai estar se ferrando com pesticida, que ele não vai estar não tendo nenhum lucro por causa que ele teve que vender para uma super loja que vai pagar 2 centavos no pé de alface dele. É uma maneira de você honrar mais o que você está comendo. Porque aquilo que te nutre, aquilo que você coloca pra dentro, às vezes vem com um pouquinho de mais de amor, e parece ser muito good vibes de mim agora, mas é mais legal. É mais legal. Ele vai ter uma qualidade melhor. E você falou que você não consegue porque você mora sozinho. Tem várias cooperativas aqui por perto. Aqui em Ibiúna eu não sei se tem. Mas lá em Sorocaba tem várias cooperativas que elas fazem mini cestas de orgânicos. E daí você escolhe, por exemplo, quero comer essa semana, eles mandam um catálogo, porque eles fazem agricultura agroecológica. Agroecológica, é isso. E daí é o que vai estar na época e é o que cresce, que é bom pro solo. Que eu vou explicar de uma maneira bem breve, porque eu não sei se eu estou falando besteira ou não. Mas é você crescer, você plantar aquilo que vai evitar pragas nas outras coisas, que vai recuperar o solo. Então, aquele plantio sempre vai dar, porque ele está sendo bem tratado e não vai ser ruim ao redor, nem para quem está plantando, nem para quem está comendo. E daí essas cooperativas, elas fazem essas mini cestas, mandam para você o que está crescendo na semana, ou no mês, ou na época. E você escolhe o que você vai querer naquela semana. E às vezes cozinhar é meio difícil. Então, o meu truque para isso é você cozinhar em um dia e congelar. Eu gosto de cozinhar. Na verdade, o tempo é o tempo, só que não me ajuda. Mas eu fiz umas coisas que eu aprendi em alguns canais. Eu sigo, eu até falei, vou falar, quem sabe ela vê e vem aqui também. Eu sigo o canal da Paola Carosella. Eu comecei a seguir ela porque eu assisti ela no MasterChef e comecei a seguir ela assim, só que lá no canal eu vi uma outra pessoa, né? Porque ela no MasterChef ela era jurada, tinha toda uma linha tal, que faz parte do show. E lá eu conheci uma outra chefe, ela fala muito sobre isso. O que a gente perdeu, que eu acho que é desse movimento que você falou, que até não sei repetir. Slow food. Slow food, isso. É que a gente não tem mais o rito do alimento. Sim. Que a gente tinha lá nos nossos avós, que era sentar na mesa para apreciar uma alimentação. O almoço, o café da manhã, tudo. A gente não tem mais esse rito, né? Hoje em dia vem tudo congelado. Esse dia eu achei um absurdo que não tinha até um pouco tempo atrás, ou eu desconhecia. Agora já tem lasanha congelada, uma porção só. Sim. Né? Porque a porção de lasanha comumente vem para 2 ou 3 pessoas. Tem uma porção menor agora, uma porção só de lasanha congelada. Então, as coisas, por exemplo, uma coisa que eu aprendi com ela, eu já não comia mesmo macarrão instantâneo, para não falar a marca, mas eu aprendi com ela que o macarrão em si ele é instantâneo, o macarrão normal. Você consegue fazer um macarrão espaguete com molho bolonhesa em menos de 40 minutos. Sim. Menos de 40 minutos, muito menos de 40 minutos. Bem menos. Então, assim, pra que você faz um negócio que dura, por exemplo, se você for fazer no fogão, vai durar 3 minutos, que fica pronto. Se você pode, em meia hora, fazer uma alimentação muito mais rica. Né? Muito mais rica. Você vai fazer um espaguete de massa dura mesmo, que você compra no mercado, com um molho à bolonhesa, né? Um molho de tomate bom. Pode comprar aquele pronto, não de sachê. Aquele pronto de vidrinho que as pessoas ignoram, né? O de vidrinho, que é muito mais saudável.
Uma carne moída, para quem come carne, você faz realmente, eu testei e eu faço isso. Quando eu faço macarrão, eu faço em meia hora, 35 minutos no máximo, um macarrão para 2 pessoas. Então eu acho que assim, esse movimento que você fala, que até eu desconhecia o termo, eu acho que a gente deve replicar isso para reeducar as pessoas ao rito do alimento. Porque o que eu acho que me faz falta, né? Porque quando eu morava com os meus pais eu tinha porque daí minha mãe sempre viveu em casa, nunca trabalhou fora, então ela fazia a comida, eu chegava, a comida estava pronta e eu tinha aquele momento de sentar na mesa comer. E ter uma partilha do momento com as pessoas. Você se alimentar com outras pessoas, você demora mais, você tá mais relaxado, você conversa, você troca afetos durante essa refeição. Você se alimentar devagar junto com outras pessoas não nutre só o seu corpo. Exatamente. É aquilo good vibes de nutrir sua mente também. Nutrir o seu afeto por comer aquela comida que é real, de verdade. E já é provado, né, que você comer dividindo sua atenção com tecnologias ajuda você no ganho de peso, né? Sim. Porque o seu cérebro tem que se dividir e ele acaba não mandando sinais claros pro estômago, pro intestino, pra galera que faz toda o processo de absorção, não absorver o que tem que ser absorvido. Porque hoje você come na frente do tablet, do celular, falando de trabalho. Falando de trabalho em 5 minutos, na mesa, em cima do teclado. Exatamente. Então, assim, o que eu gostei desse movimento que eu fui descobrindo aos poucos, seguindo algumas nutricionistas, a Paola e outras coisas, é essa parte do comida de verdade, né? Você não... eu sou muito contra a restrição. Você quer comer um lanche? Eu quero comer um lanche, quero muito comer um lanche. Mas como um lanche, porque o lanche de fast food, que a gente fala, seja o Mac, o burger, todos esses fast food que a gente tem, eu não sei nem como aquilo é feito. Que é feito em 5 minutos. Sim, você não sabe o que tem dentro dele. Eu acho que nem o lanche, acho que nem o podrão do carrinho da esquina é tão prejudicial quanto aquele. Porque, pelo menos lá, você tá vendo a pessoa preparar na hora pra você o hambúrguer, o bacon. E os problemas das coisas industrializadas também, e isso do refrigerante, que é uma dos meus maiores rivalidades com refrigerante, é que tudo isso que é industrializado, eles têm aditivos que vão fazer você ficar viciado naquilo. Eles têm super sabores. Sim. Super sabores. Você toma um refrigerante e ele é super doce. A coquinha, né? A coquinha é a clássica. Não vai ter um suco de maçã que é doce pra caramba que vai te saciar a vontade daquele doce. Não vai ter um molho de lanche que vá saciar a sua vontade do que aquele lanche, aquele molho do McDonald's. Tudo isso são químicos que são colocados dentro da comida industrializada. Para isso realmente acontecer, para você realmente ter as suas papilas gustativas viciadas naqueles super sabores. Não é à toa que quando você começa a comer alguma coisa industrializada, você sempre tem vontade dela. Você ter o desmame desse vício é muito difícil. Você cortou totalmente o refrigerante? Eu tenho 30 anos agora, eu parei de tomar refrigerante com 11. Então você nem hipótese alguma, pode acontecer o que for. Não. Cortou totalmente. Sim, foi uma coisa muito do nada. Um dia eu estava na escola e as minhas amigas estavam todas comprando refrigerante. E daí eu nunca gostei de refrigerante, principalmente Coca-Cola, eu não gostava. Eu gostava mais de Sprite. E daí eu falei, refrigerante faz mal? Não vou tomar mais. Nunca mais coloquei na minha boca. A nutricionista chegou aí nesse momento, você não sabia. Nunca mais coloquei na minha boca com 11 anos. E olha que Sprite é menos pior que Coca, né? Olha, eu não sei se tem menos coisas, né, na verdade, que a Coca. Eu não sei se ele tem menos coisas, mas a única coisa que eu sei que não tem é o caramelo número 4 que a Coca-Cola tem, que é péssimo. E ele é menos doce também. Eu acho que Sprite é menos doce do que a Coca. Pelo menos o sabor. Pode ser que tenha a mesma quantidade de açúcar. Então, mas ele tem acidulantezinhos, né? E daí você fica viciado naquele gostinho ácido que fica... Sim, na verdade, por exemplo, eu não gosto de suco de limão. Eu não tomo limonada, mas eu tomo Sprite. Entendeu? É uma coisa muito louca, porque eu não gosto de limão. Eu não gosto de nada que seja de limão. Sobremesa de limão, suco de limão. E quando você pensa em limão, você remete a Sprite. Só que porque a Sprite, alguma coisa ela traz que faça eu gostar da Sprite. Sim.
Mas vou tentar, eu tô tentando, na verdade, comer melhor, mas é um pouco difícil. Mas depois eu vou pegar mais dicas com você, vou te atormentar muito ainda lá no Instagram. Me atormente. Me atormente. Aí eu amo. Pra encerrar, uma coisa que eu queria perguntar pra você deixar uma dica. Você me falou, né, eu fiquei sabendo essa semana até, que você é vegetariana. Então você não come a carne vermelha, mas você come alguns derivados de leite, queijo, ovo e tal. Então, como nutricionista, tem muita gente... Isso é um assunto polêmico, que rende um monte de vídeo e tal, não é nessa ótica que eu queria entrar. Mas tem muita gente que quer se tornar vegetariano ou vegano, ok, eu acho de boa. Eu não consigo, eu sou um verdadeiro T-Rex. Eu gosto muito de carne. O que eu gostaria muito, que eu falei pra você, é de consumir carnes mais regionais, de produtores que a gente até comentou, que os animais da galinha feliz, né? Mas aí isso a gente vai procurando aos poucos. Mas assim, a pessoa que quer, um ouvinte nosso, pessoal que está assistindo, eu queria ser muito vegetariano, mas não dá pra... eu vou ser vegetariano amanhã. Tem que ter um preparo, porque a gente não pode fazer o nosso corpo sofrer. Então, qual que é a dica da Nutri? Vocês gostam de chamar de Nutri, né? Eu acho tão chique as nutricionistas, a Nutri. Qual que é a dica da Nutri para se tornar vegetariano saudável? Não ter a problemática. Saudável. Isso. Como sempre falo, procure uma nutricionista. Mas, além disso, procure uma comunidade. Para você se tornar vegetariano, você precisa aprender o que você vai ter que comer, o que você vai ter que substituir. E indo na nutricionista, você vai achar tudo isso. Porque a gente tem como substituir tanto vitaminas que seriam predominantemente de carne, proteínas que seriam predominantemente de carne, mas você precisa passar na nutricionista e achar a sua comunidade, para você não cair no nicho de só comer carboidrato, só comer batata. Quando você está comendo só a batata, você não está recebendo tudo aquilo que você precisa. Então, você precisa abranger mais o seu leque. E ter uma comunidade, ter um conhecimento de opções veganas, opções vegetarianas, te ajuda a você não cair nessa monotonia alimentar. A não ficar só na batata. E também essa comunidade vai te dar dicas do que você pode, o que você não pode fazer, o que você precisa evitar excesso. Porque muito do que a gente não sabe de ser vegetariano é que a gente come muita fibra. Se você não tá só na batata, se você não tá só lá no tubérculo, você come muita fibra. E às vezes esse excesso de fibra te dá uma desreguladinha, assim. Tanto intestinal quanto de absorção de nutrientes. Então, ter sempre essa comunidade, ter sempre esse guia da nutricionista é importante. Mas saber que você parar de comer carne não quer dizer que você vai ficar doente. Não quer dizer que você vai ficar doente, nem que você vai ficar fraco, nem que você não vai poder ter hipertrofia, não te impede nada parar de comer carne. É só você ter um guia certo e uma comunidade legal. Porque a comunidade faz muita diferença em você ser vegetariano. Você ter pessoas que você pode conversar sobre, ou então, não necessariamente você precisa conversar, mas você tem um canal do YouTube que tenha receitas e que dê dicas para você saber receitas novas, você saber sabores novos. Porque a gente que é vegetariano, a gente às vezes sente falta de sabores que sejam parecidos com carne. Isso é uma realidade. Eu não sinto tanto, mas às vezes eu sinto. Texturas que sejam parecidas com carne. E essa comunidade vai te ajudar nisso. Vegetarianos que são velha guarda sabem isso tirar de letra. Então, ter essa comunidade e ter esse guia do que você pode substituir é muito importante. E você começou do nada também? Você Foi decidiu? do nada. Foi do nada também. Mas a minha vantagem é que eu tenho uma comunidade de nutricionistas e de amigas que são vegetarianas, várias delas são vegetarianas, que são veganas. Então, eu já tinha esse conhecimento e já tinha essa comunidade. E foi do nada, vou contar a minha história de vegetarianismo. Foi do nada no seguinte, em setembro de 2020 estava tendo as queimadas
no Pantanal, certo? Sim. E no final, assim, no final das contas, a gente sabe que aquelas queimadas do Pantanal era para virar pasto. Para virar pasto, para criar gado, para algumas marcas grandes de carne, que eu não vou mencionar. E eu estava muito engajada nessas notícias, em mandar mantimentos para lá e tal. E daí eu comecei a me sentir hipócrita de comer carne e tentar ajudar. Porque eu estava dando lucro para quem estava fazendo aqueles incêndios, para quem estava matando aqueles animais inocentes, para quem estava matando o bioma do nosso país. Então eu me senti muito hipócrita. E daí eu falei, eu não vou comer mais carne. E não comi mais carne. Desde então. Foi em setembro de 2020. Dia 9 de setembro de 2020. Ah, então é bem recente. É bem recente. Tem que ter muita força de vontade, né? Tem que ter muita força de vontade, né? Porque é o que você falou, tem a textura da carne, tem uma série de coisas que é difícil substituir e tal. Mas eu acho interessante. Eu não tenho nenhuma vocação para isso, mas uma coisa que eu gostaria muito, né, e fazendo aos poucos, era o que eu te falei, começar a comprar mais carne de produtores que eu conheço, regionais, que os animais são bem cuidados, mesmo sendo pro abate, a gente sabe que isso faz parte, é milenar, que não tem essa máfia do pasto, né, da ração, que a gente sabe que principalmente a parte de aves são alimentados com muita ração que faz mal, tanto para o animal e em vida, quanto depois de abatido faz mal para o ser humano que está se alimentando, frango com hormônio, etc. Então eu gostaria muito de fazer isso, né, de ir tentando alimentar mais do regional, até porque ajuda as pessoas, né? Sim, tem aquele ditado, eu não lembro de que ONG que é, mas pense globalmente, haja localmente. Então, a gente pensa... Obviamente que não é nosso papel fazer todas as mudanças do mundo, porque a maioria das mudanças tem que ser feita por grandes empresas, porque eles são os principais vilões. Mas a gente pensa globalmente no que a gente quer melhorar e a gente age aqui. Então, você pensa no que você quer fazer. Você quer melhorar a sua alimentação? Compre de uma coisa orgânica daqui do lado, do seu vizinho, né? Porque você conhece ele. Você conhece ele, você está dando o lucro para ele, você está ajudando ele. Você sabe para onde que o seu dinheiro está indo. É uma coisa mais... Não sei como dizer, mas é uma coisa mais limpa, talvez. Por isso que chama agricultura familiar, né? Sim. Na verdade, o que a gente tinha, né, antes do agronegócio, a gente tinha era a origem, né? Sim. A origem da agricultura. Era a agricultura de uma família. Que o agronegócio tomou uma proporção desnecessária. Mas é isso aí, eu queria agradecer você muito. Eu que agradeço demais, eu amei o nosso papo. Pela oportunidade de te conhecer, de você vir aqui prestigiar. Se deixar, a gente passa a noite falando coisas bacanas sobre saúde e nutrição. Com certeza. Mas eu queria te agradecer de verdade pela oportunidade de você vir aqui, disponibilizar seu tempo de a gente trocar ideias sobre esses assuntos que são tão importantes, né, no dia de hoje. Falar pro pessoal curtir esse vídeo, compartilhar com os colegas. Segue a Cristiana lá no Instagram dela, que é muito legal o Instagram dela. Se inscreva no canal, porque toda semana a gente traz no canal. um novo profissional de saúde aqui para falar de saúde, bem-estar e carreiras. Sim, muito obrigado, viu, por me chamar, eu amei. Eu me senti muito lisonjeada e eu agradeço muito, porque nosso papo foi muito legal, eu achei excelente. Tá certo, deixa eu colocar mais um golinho aqui pra gente fazer um brinde, pra gente fechar. Por favor. Esse nosso papo. Pouco, porque nós não podemos abusar. E é isso, saúde a todos nós e sucesso. Saúde a todos nós. Até o próximo vídeo, gente. Até o próximo vídeo.